Olá, professora Juliana. Como a senhora sabe, nós tivemos a oportunidade de assistir duas aulas suas, né, na Educação de Jovens e Adultos, e nós viemos trazer algumas contribuições através de um plano de aula, pensando mesmo em formas de ajudar, né, a sua prática docente com os estudantes. E nós pensamos em trabalhar com a questão das paisagens urbanas e rurais, né, trabalhar essa importância para os alunos, entendendo que é uma forma de trabalhar com eles sobre os conflitos sociais da sociedade, as desigualdades, o fenômeno da globalização. E essa contextualização a gente acredita ser importante para que os jovens e adultos eles possam ter essa visão de mundo mais ampla, né? E a gente pensou em usar a paisagem como ponto de partida, né? Para que eles possam compreender melhor esses fenômenos que existem na sociedade e a gente articular, né, essa questão das coisas que a gente vivenciou na sua sala com a nossa prática. Então, o que nós pensamos em fazer uma aula, né, sobre, como eu já havia dito, essa questão das paisagens urbanas e rurais, né, porque a gente acredita que a geografia hoje em dia ela é trabalhada em sala de forma muito desarticulada. Isso faz com que os alunos, muitas vezes, principalmente os que são jovens e adultos, porque eles já têm aqueles conhecimentos de mundo, isso torne a aula cansativa, né? Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar, né, através, a gente usou alguns teóricos, né, que a gente se baseou em alguns artigos para trazer esse plano de aula. Então, vamos começar. A gente usou uma professora da gente, né, que é Mariana Zerboni, que ela vem trabalhar a questão da geografia na prática pedagógica, a paisagem como ponto de partida, né? Então é justamente essa questão que ela vem trazer, que a geografia é trabalhada de forma descontextualizada e que é importante que a gente trabalhe a geografia num cunho crítico mesmo, né? Já que os espaços, né, eles nos dizem tantas coisas, né? Como, por exemplo, um mesmo local, ele pode ter ali várias representações do passado, do presente, de histórias de pessoas, de vivências. Então, o que é que nós pensamos? Em começar, a professora trazer, né, você trazer uma geografia reflexiva, despertando a consciência dos estudantes, né, entre esse urbano e esse rural, e trabalhando algumas coisas que você trabalha na sua sala, como, por exemplo, o ditado, que a gente acredita que vai ser uma forma de trabalhar de maneira contextualizada, né? Então, mais para frente, a gente vai explicar isso. Outro recurso que a gente acha importante, não só para essa aula, mas que a gente assim dá como sugestão é a leitura das políticas de ensino da Rede Municipal do Recife, né, que é destinada a várias modalidades de ensino e uma dessas modalidades é a educação de jovens e adultos, né? Então, com relação a esse ensino de geografia, as políticas dizem que é importante que a gente resgate o saber prévio dos estudantes, mediante as vivências dele com o espaço geográfico, para que ele possa assumir posturas diante de situações no convívio familiar, escolar, profissional. Então, é uma forma de dar ao aluno autonomia, né? Já que a gente busca formar estudantes críticos, reflexivos e que participam da sociedade de maneira ativa, né? Então, por exemplo, aqui, jovens e adultos no cotidiano com relação a essa temática de paisagens. É importante que ele perceba-se como parte integrante, como sujeito na construção e reconstrução do espaço geográfico. Então, tudo isso são propostas que a gente vai trazer no plano de aula para que o seu estudante ele possa progredir mesmo, né, nas atividades, já que se pode fazer um leque de atividades com esses estudantes com temáticas sociais, né, temáticas que eles estão vivenciando no dia a dia, para que eles possam problematizá-las. Então, a gente trouxe alguns textos, né, que é A Cidade, de Ana Fabi, de Ana Fani, O Espaço Urbano, de Roberto Lobato, né, porque Lobato afirma que o espaço urbano é palco de conflitos sociais e que a paisagem ela vai permitir que a gente entenda vários tempos em apenas uma imagem. Então, é isso, a gente inicia falando sobre essa contextualização, né, para a senhora poder entender a perspectiva da gente ter escolhido esse tema. E agora a gente vai entrar na questão a gente passa na questão da metodologia, a gente vai começar a parte da nossa sequência, né, dos momentos que a gente vai utilizar na aula para que esse aluno ele possa progredir. Assim, dando continuidade, no primeiro momento, iniciaremos com uma foto sobre a desigualdade. Iremos trabalhar primeiramente o contexto urbano que a cidade carrega, acreditando ser
faça a assimilação para os jovens e adultos, para posteriormente adentrar na paisagem rural, num viés reflexivo e crítico. Nesse momento, professor, é importante explicar o porquê da escolha da foto, pois o Shopping Rio Mar é um espaço onde provavelmente os jovens e adultos já tiveram algum contato ou já ouviram falar. E, no entanto, percebe-se que junto ao Shopping Rio Mar existem palafitas e que muitas vezes isso é ignorado. Após essa conversa, nós iremos utilizar no segundo momento imagens sobre a Praia de Boa Viagem, em 2 momentos no caso. Seria em 1950 e 2017. Nesse momento será realizada uma leitura em conjunto sobre as modificações do Recife, nomeada A Evolução do Recife, do autor José Luiz Mota, que é arquiteto, urbanista e mora em Recife há anos. Posteriormente, iremos realizar uma conversa com os estudantes, indagando sobre essas mudanças e o porquê delas aconteceram. Isso tudo contextualizando e problematizando essas mudanças que ocorreram no meio urbano com o passar do tempo. Também será realizada atividades que questionem em quais paisagens há a presença de maiores elementos naturais e ainda aponta com a necessidade de interpretar o relato de Mota para responder o porquê que os povoados deram lugar às moradias. E para finalizar esse momento também, após esse debate sobre essas questões, nós iremos falar sobre as principais características da paisagem urbana, finalizando com a análise dessas 3 fotos. Dando continuidade ao nosso plano de aula, no terceiro momento, iniciaremos questionando os estudantes sobre a paisagem rural, como eles acreditam que se dá o trabalho na zona rural, o lazer e a vida rural em si. Assim, utilizaremos como recurso um vídeo para auxiliar nesse debate, que trata sobre as diferenças entre as zonas rurais e urbanas, principalmente com relação ao trabalho, o uso de agrotóxicos e o mal que eles causam, visando a conscientização dos alunos e o entendimento acerca das consequências da intervenção do homem em cada paisagem. No quarto momento, utilizaremos um ditado mudo que nós entregaríamos imagens da zona rural e urbana para eles e eles escreveriam o nome de cada imagem. Dessa forma também o professor pode avaliar, a professora pode avaliar como é que está o nível de escrita dos alunos. Está no pré-silábico, silábico alfabético, no alfabético, enfim. A professora pode verificar os níveis. No quinto momento, e aí os alunos já teriam sido informados previamente, uma aula antes, sobre a importância de levarem fotos antigas que tenham em casa sobre o local que eles moravam, para nos cartazes fazerem a divisão entre quem morava no espaço urbano e no espaço rural. Entenderam que muitos alunos adultos não tiveram oportunidade de estudo, pois no meio rural ainda não tinham muitas escolas, sendo um ótimo momento para problematizar essa questão. E no quinto momento, utilizaríamos para a realização da culminância com a apresentação de cartazes, socializando com toda a turma sobre o que construíram e posteriormente expõem um mural que construiríamos na sala, para ser um espaço onde eles expandam suas atividades, já que detectamos que na sala não tem nenhum cartaz, nenhuma atividade feita pela turma da EJA, de Educação de Jovens e Adultos. E assim a gente termina o nosso plano de aula. Agradecemos pela oportunidade e espero que esse plano de aula ajude a professora Juliana e a outros professores também. Obrigada.